Belezura, meu povo. Então é o seguinte, cara, a gente está finalizando aí uma fase, tá, do nosso curso, que é vocês estão vendo um novo formalismo alternativo ao formalismo de Newton, o formalismo lagrangiano. Com as equações do formalismo lagrangiano, a gente consegue também montar um novo formalismo, que vai ter um novo enfoque, que é o formalismo de Hamilton, o formalismo hamiltoniano. Tá? É um terceiro formalismo da mecânica clássica, onde você consegue resolver os problemas usando o formalismo de Hamilton, ou formalismo hamiltoniano. Vocês lembram que na aula passada, a gente chegou na função hamiltoniana, né, através ali das equações de Lagrange, e aí, pelo simples fato da lagrangiana não depender do tempo, vocês viram que a soma da energia cinética mais a energia potencial é uma constante, e esta constante aí, né, ela vai ser função das variáveis posição, velocidade, tudo generalizado, beleza? Lembrando que posição ou coordenada generalizada pode ser uma posição de verdade ou não, pode ser um ângulo, beleza? Enfim, essa newtoniana, ela nos gera um novo formalismo da mecânica clássica. Esse formalismo da mecânica clássica, ele tem um grau de abrangência um pouco mais interessante, porque ele pode ser usado diretamente em outros tipos de campos. Por exemplo, galera, o formalismo de Hamilton, ele é o formalismo empregado na mecânica quântica. Beleza? Por quê? Porque lá na mecânica quântica, a gente não consegue falar de força entre as cargas, entre os corpos, né? A gente não conhece a estrutura da força, não existe uma força pronta para você aplicar ali no sistema. Então você vai atrás de quem? De energias. Aí você consegue montar uma equação usando o hamiltoniano, que é a equação de Schrödinger. Aí essa equação, ela nos leva ao cálculo ou uma solução para uma função que a gente chama função de onda, que é a função que determina o movimento do mundo quântico. Mas para isso a gente precisa do formalismo hamiltoniano. Beleza? Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês do formalismo hamiltoniano. Amanhã a gente dá uma estendida nele, fala um pouquinho com várias variáveis e tal. E aí depois a gente faz uns exercícios e a gente finaliza essa segunda parte do nosso curso, tá bom? É uma parte muito bonita porque é tudo muito novo, né, para vocês. Tudo muito novo. Então vamos lá. Bom, relembrando algumas coisas, galera, importantes aqui, ó. Vamos relembrar algumas coisas importantes. Estávamos lidando com o formalismo de Lagrange. E o que é o formalismo do senhor Lagrange? Formalismo de Lagrange. A gente tinha uma função chamada lagrangiana, né? E ela era uma função de n coordenadas generalizadas. O número de grau de coordenadas generalizadas corresponde ao número de grau de liberdade se nós estivermos falando de um sistema chamado de holonômico. A gente viu isso. Na nossa mecânica clássica aqui, a gente vai sempre lidar com sistemas holonômicos, tá? Holonômicos. Então, aqui, vou só fazer um resuminho para a gente, ó. A lagrangiana, L, né? Eu usei um L meio torcido aqui. A lagrangiana L é uma função de n coordenadas. Por isso que nós vamos ter n equações de n coordenadas
generalizadas onde nós batizamos isso carinhosamente de Q, vou botar aqui Qn, né? E com as suas derivadas temporais, que são as velocidades generalizadas, né? As suas derivadas temporais suas derivadas temporais, que são as velocidades generalizadas, vou chamar aqui ó, de Qn ponto. E em algumas situações, podemos ter também o tempo. Quando não tem tempo, nós temos conservação da energia. Beleza? Em outras palavras, galera, a nossa lagrangiana, então, L, ela é uma função de Qn ponto e tempo, em algumas situações, né? E isso é definido como sendo a energia cinética K menos U, aqui para a mecânica clássica. Bom, percebam que essa lagrangiana, quando ela depende das coordenadas e das velocidades, nós temos aqui agora soluções para as coordenadas e para as velocidades. É bom a gente dar uma separada aqui. O que significa, por exemplo, eu ter um espaço em que eu tenho, por exemplo, quando você faz um gráfico da sua solução, né, você geralmente faz um gráfico usando os três eixos, x, y e z, né, ou r, θ, φ, enfim, mas quando você tem ali uma solução apenas das coordenadas, o que você está fazendo aqui é uma solução gráfica que nós vamos chamar de espaço das configurações. Beleza? O que é o espaço das configurações? É o espaço das coordenadas do seu sistema. Então, quando a gente montar um espaço que vai ter as coordenadas Q1, Q2, Q3, né? Ou seja, x, y, z, r, θ, φ, até o último, Qn, isto aqui é conhecido como o espaço. Isso aqui é só uma nomenclatura, tá? Espaço das configurações. Vou botar aqui, ó, configurações. Agora, você também pode fazer sua solução usando os valores das velocidades generalizadas. Né? Então, você pode fazer, por exemplo, um gráfico onde esse eixo aqui pode ser, por exemplo, o eixo da velocidade. Né? E aí, quando você faz, então, uma solução em função das coordenadas e das suas velocidades, este espaço em que fica a sua função, que fica a sua solução, ele é um espaço chamado espaço dos estados. Né? Por quê, galera? Porque quando você tem, por exemplo, aqui um eixo Y, né, um eixo, sei lá, Y, aqui um X, ali um Z, cada ponto aqui, ele te dá a configuração do seu sistema, porque ele é um ponto que determina qual é a sua posição, certo? Ele vai determinar para você a sua posição dentro daquele espaço das configurações. Mas ele não te dá informação, por exemplo, da velocidade de maneira direta.
entendeu? Se você tem aqui agora um gráfico onde você tem uma velocidade e as posições, então um ponto aqui desse gráfico, ele vai te dar a configuração e a velocidade. Então, esse ponto, ele te dá mais informações. Ele te dá um estado, o estado da partícula. Por isso que quando você tiver agora um espaço em que você tem Q1, Q2, Q3, até o QN, né? Até o QN. Só que ainda assim você também tem o Q1 ponto, o Q2 ponto, e assim por diante, até o QN ponto, você tem o chamado espaço dos estados. Pode crer? Então, isso aí é só uma nomenclatura aí para vocês ficarem ligados. Sempre que você ouvir falar, saiba disso. O espaço dos estados é diferente dos espaços das configurações. E por que os espaços dos estados são interessantes? Porque vocês estão vendo que a lagrangiana, ela depende da posição e das velocidades generalizadas. Então, a solução da lagrangiana, ela está dentro dos estados, dos espaços dos estados. Por quê? Porque a lagrangiana é função da posição e é função das velocidades. Tudo bem? Então é isso que eu vou escrever aqui pra gente, ó. Então, o espaço dos estados o espaço dos estados, eles vão especificar, então, especificam um conjunto de soluções ou de condições iniciais, né, vamos botar assim, condições iniciais começou, né, cara? A boca. E aí, essas condições iniciais, quando você incorpora elas nas suas soluções, elas vão te mostrar soluções únicas para todas aquelas equações de Lagrange. Então, você tem as equações de Lagrange, uma equação para cada variável, né, para cada coordenada generalizada, e quando você insere as condições iniciais, você consegue obter soluções únicas de cada uma daquelas equações de Lagrange. Tudo bem? Um conjunto de condições iniciais, então, que determinam e era isso que a gente estava fazendo nos exercícios, né? Que determinam uma solução única para cada uma das N equações de Lagrange. Certo? Quais são essas equações de Lagrange? Vou botar aqui para a gente. Ó. Então, as equações são dl
dQi, legal? Isso é igual, então, a d dt de dl dQi, ponto. dQi, ponto. Onde esse i corresponde ao número de dimensões, né? Então, se for um sistema holonômico, 1, 2, 3, até n. Então, cada uma dessas equações vai ter uma solução única. O que eu fiz? Cada uma dessas equações vai ter uma solução única quando você determina as condições iniciais. E isso tudo está dentro do que nós chamamos de espaço das configurações, espaço dos estados. Desculpa, espaço dos estados. Muito bem. Aí a gente pode reescrever essa equação usando aquela notação do momento generalizado, né? Por quê? Porque o momento generalizado ele é definido, vou botar aqui outra corzinha, vou botar de azul. Ele é definido como sendo o dl dQi, ponto. Não é isso? Então, eu aí atribuo uma derivada em relação a uma velocidade generalizada ao momento generalizado. Percebam que esse momento aí não necessariamente é um momento linear, ele pode ser também um momento angular, então a gente chama de momento generalizado. Daí, dependendo de como que é a sua coordenada generalizada, isso vai se revelar sendo um momento linear ou angular. Então, os dois estão aí embutidos dentro dessa equação. Isso aqui, galera, tem um nome, tá? Isso aqui tem um nome. Vocês vão poder chamar de ou momento canônico, ou o momento conjugado a variável QI. Legal? Então, para cada variável QI, você pode atribuir um momento canônico para ela, usando essa expressão aí. Se você quiser reescrever a equação de Lagrange, você pode, porque eu posso escrever agora assim, ó. Deixa eu botar aqui de vermelhinho. Olha só, o dl dQi, ele é igual a uma derivada total do PI, certo? E o que é a derivada total do PI? É o PI ponto. Então, uma outra forma de escrever esta equação é dl dq, isto é igual ao PI ponto. Pronto, legal, né? Então, eu tenho aí um momento, uma equação que pode me levar a calcular o momento generalizado. Daí surge, galera, o formalismo de Hamilton. Então, vamos lá agora para o segundo formalismo do dia. Formalismo de Hamilton. Então, da mesma maneira, a gente vai ter uma função, só que agora vai ter interpretação diferente. Nós vamos ter, então, uma função hamiltoniana. Uma função hamiltoniana. Ela representa
a energia do sistema. Ok? Isso aí a gente já viu. E ela é definida por... Vou chamar aqui, ó, um H. Vou fazer um H mais estilizado aqui. Então, um H. A gente viu isso lá na aula passada, né? A gente tinha lá um somatório em I, não era isso? De DL, DQI ponto. Isso tudo aula passada. Menos o L, que é lagrangiana. Menos o L. Tem aqui um QI ponto. Menos um L. Substituindo aí essa derivada, né, pelo momento generalizado, a gente reescreve esse troço assim, ó. Aqui é o H, é a newtoniana, uma soma de todas as coordenadas. Aqui fica PI ponto, aqui fica QI ponto, certinho? Na verdade, aqui é só o PI, né? Menos a lagrangiana. Pronto. Essa equação, galera, vocês já estão vendo automaticamente que ela tem ali uma dependência da posição, da velocidade generalizada e do momento generalizado. Então, agora, ao invés de a gente escrever as soluções em termos de Q e Q ponto, a gente vai escrever as soluções em termos do Q e do P. Beleza? Por quê? Porque agora eu estou associando uma nova interpretação para a derivada em relação ao Q ponto. E este espaço aí que depende de Q1, Q2, Q3, né? Até o QN. Deixa eu tirar esse Q3 aqui. Q1, Q2, Q3, Q4, até o QN. Mas, agora, ao invés dos Qs ponto, eu vou colocar o P1, P2, que são os momentos generalizados. Quando eu escrevo assim, eu faço uma solução com estas dependências, eu vou ter o que a gente chama de espaço de fase. Então, pensem que esses espaços, o espaço os espaços das configurações, o espaço dos estados ou o espaço de fase, eles são apenas um ambiente de trabalho, tá bom? Você pode trabalhar em qualquer um desses espaços e cada um deles pode te dar informações interessantes, tá? A vantagem do espaço de fase é que o Q e o P, eles são independentes, beleza? Lá no espaço dos estados, não. Lá no espaço dos estados, eu tinha o Q e tinha um Q ponto. Esses caras não são independentes. Por quê? Porque o Q ponto é a derivada do primeiro. Mas agora, quando eu defino um novo momento, chamado momento generalizado, e aí eu estou agora fazendo um espaço de Qs e Ps, e eles são independentes, isso pode trazer algumas vantagens para a gente. Beleza? Então agora, galera, a nossa hamiltoniana, ela vai... E as equações de Hamilton, eles vão determinar uma trajetória, né, uma solução dentro do espaço de fase. Então, a lagrangiana dava uma solução no espaço dos estados. As equações de Hamilton, elas vão gerar uma trajetória única no espaço de fase. Ou seja, soluções no espaço de fase. Então, as soluções
As soluções de Hamilton. Não, botar assim, as equações de Hamilton. As equações de Hamilton, elas determinam uma trajetória única no espaço de fase, que é o espaço composto por Q e P. Tudo bem? É esse espaço que está determinando, por exemplo, que a gente usa lá na mecânica quântica. Bom, vamos começar da maneira mais simples e depois a gente vai evoluindo. Então vamos tratar o problema, galera, em uma dimensão só, tá? Então, depois da manhã a gente estende isso aí para mais dimensões. Então, quem são essas equações de Hamilton que eu tanto estou falando? Equações de Hamilton em uma dimensão. Beleza. Se eu tenho apenas uma dimensão, então eu vou ter apenas uma coordenada, né? Então eu não tenho Q1, Q2, Q3. Eu tenho apenas um Q. Então, a minha hamiltoniana, eu vou bem devagar, ó. A hamiltoniana, ela vai ser dada por então, H. Ao invés de uma soma de PI e QI ponto, eu vou ter apenas o P vezes o Q ponto, ok? Menos quem? A lagrangiana. E essa lagrangiana, ela depende de Q, do Q ponto e talvez do tempo. Não é isso? Talvez do tempo. Bom, sabemos isso, beleza. Outra coisa que a gente sabe é como calcular o momento, né? O momento generalizado. Por quê? Isso é newtoniana. Mas a gente sabe que da lagrangiana, da equação de Lagrange, a gente tem que dl, vou botar assim, porém, dl de Q, estou numa dimensão só, hein? Então é só uma equação. dl de Q é igual a derivada de dt de dl de Q ponto. Certo? Só que esse dl de Q ponto, a gente define como sendo o momento. Então, isso aqui é ddt de P, certo? Ou seja, galera, dl de Q é igual ao P ponto. Percebam que eu tenho uma dimensão apenas. O que eu vou fazer? Ó, logo, porém, né? Então, vamos tomar o diferencial do hamiltoniano. Então, o diferencial total da hamiltoniana
é dada, é dado, né? Então, diferencial é dado por. Então, olha só, galera, eu vou pegar esse bichinho que está aqui e vou diferenciar ele, tá? Vou tomar um diferencial dele. Então, eu vou ter aqui um DH. E aí, o que vai ser isso? Na hora que eu diferenciar a primeira parcela aí, o P e o Q, eu vou tomar a regra do produto. Então, primeiro, eu vou ter aqui, ó, o P vezes o DQ ponto, beleza? Mais o Q ponto DP, beleza? Então, a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Beleza. Aí agora eu tenho que fazer as derivadas em relação à lagrangiana. Estão vendo que a lagrangiana depende de 3 parâmetros? Então eu tenho que pegar a derivada dl em relação ao primeiro parâmetro dq, dl dq, né? E aí aqui eu tenho um derivado, nosso diferencial dq, menos, agora em relação ao segundo termo, então menos dl dq ponto, e aí aqui o dq ponto, menos o dl dt. Vezes o dt. Certinho? Agora, nós sabemos quem são esses DLs aí, né? Ó, deixa eu trocar de cor aqui para chamar a atenção. Esse bichinho aqui, você sabe quem é. Isso aqui tá aqui em cima, ó. É o P ponto. E esse outro bichinho aqui, você também sabe quem é. É o DL DQ ponto. O DL DQ ponto é o próprio momento generalizado. Tá vendo? Então a gente pode reescrever essa equação assim. DH vai ficar P DQ ponto mais Q ponto vezes dp menos P ponto dq menos P dq ponto menos dl dt dt. Legal, né? E aí já pode ir embora algumas coisas aqui, ó, pelo menos uma coisa aqui pode ir embora. Ó. Esse P dq ponto vai embora com esse P dq ponto. Pronto. E aí então vai ficar Q ponto dp, vamos passar para cá, menos P ponto dq, estão vendo? Menos P ponto dq, aí menos o dl dt dt. Legal? Bora chamar isso aqui de 1. Depois a gente vê o que faz com isso. Porque agora eu posso fazer uma comparação com o seguinte. Como é que a gente toma o diferencial do H de uma maneira geral, né? De uma maneira, digamos, generalizada. Vou botar assim, ó, mas quem é o DH? Quando esse DH, esse H, né, ele é função do Q, do P e do tempo, né? A gente sabe como fazer isso, né? A gente vai tomar a derivada em relação ao primeira variável, dH dq, dp. Mais, agora em relação à segunda, dH dq ponto, dq ponto. Mais dH dt, dt. Não é isso?
E aí eu vou chamar isso aqui de 2. Agora, compara a equação 1 com a equação 2. Vou botar o 2 aqui embaixo. Compara as duas. Então, comparando. Comparando a equação 1 com a equação 2, o que nós vamos ter? Já dá para ver algumas coisas. Ó. Os termos iguais, eles estão com as derivadas iguais. Então, esse carinha aqui, ó, ele é esse carinha aqui. Estão vendo? Assim como esse carinha aqui é esse carinha bem aqui. Faz sentido, né, galera? E aí, quando a gente faz essas atribuições, a gente chega nas famosas equações de Hamilton, que são o quê? dH, vou botar aqui uma do lado da outra. dH dQ. Isso vai ser o nosso Q ponto. E a outra é dH dQ ponto. Isso vai ser igual a menos Q ponto. Legal? Essas equações são as famosas equações de Hamilton. Então, eu consigo descobrir as equações de movimento, na verdade, equações que vão determinar uma trajetória no espaço de fase, que são soluções dessas duas equações que vocês estão vendo aí. Tá bom? Bora fazer um exemplo rapidinho. Deixa eu só batizar elas aqui pra gente. Então, equações de Hamilton. Então, vamos ver como é que isso aqui funciona? Então, ó, exemplo. Imaginem uma esfera, galera, uma bolinha furada, com fio passando por dentro dela. Então, uma esfera escorregando. Uma esfera escorregando por um fio atravessado nela. Atravessado, sem atrito. Cair não. A gente tinha caído. Atravessado sem atrito. E sujeita a uma força conservativa. Tipo peso, né? Sujeita a uma força conservativa com potencial, por exemplo, o de X. Legal? Problema simples, genérico, só para a gente ver como é que essas coisas funcionam.
Deixa eu montar mais ou menos aqui o problema. Enfim. Formas. Então vamos marcar aqui um eixo Y, por exemplo. Marcar um eixo X. E aí vocês imaginem tipo uma bolinha, tipo uma miçanga presa. Cadê? Aqui. Aqui, ó. Pronto. Beleza? Uma bolinha de massa M presa por esse fio, passando aí pelo centro dele. Então, tem um furo, aqui a direção X, e ele está sujeito, sei lá, a uma força-peso. Não vou escrever a força-peso, basta a gente saber que é uma energia potencial U, que depende de X. No caso, ele depende de X, então não vai ser a força-peso. Vai ser uma força qualquer, que, por exemplo, pode estar puxando essa bolinha para o centro. Enfim, genérico, tá? Bem genérico. Nesse caso, galera, a nossa única coordenada generalizada é o Q, que corresponde ao X, não é isso? Logo, o Q ponto corresponde ao X ponto. E a nossa lagrangiana, deixa eu marcar ela aqui, ó. Ela vai ser energia cinética, mx ponto ao quadrado sobre 2, menos u de x. Menos u de x. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou tratar primeiro com a lagrangiana e depois a gente vê os hamiltonianos, a hamiltoniana do sistema aí. Tudo bem? Sabemos que dl dx, então, é igual a ddt de dl dx ponto. dl dx ponto. Então vamos lá, vocês já estão careca de fazer isso, acostumados de fazer isso. Deriva lagrangiana, senhores, em relação ao x. Na hora que você derivar em relação ao x, a parte da energia cinética zera, e nós vamos ter apenas a derivada do u. Então fica menos, já posso botar uma derivada total, porque é apenas uma dimensão, menos du dx. Né? Essa é a derivada da lagrangiana em relação a x, igual. Aí eu vou ter um ddt, agora da lagrangiana em relação a x ponto. Vai cair o 2, vai cancelar com o 2, e aí fica só m vezes o x ponto. Legal. Isso tudo, vou fazer aqui, ó, quer dizer o seguinte, menos du dx corresponde a mx 2 pontos. Não é isso? É isso. O que é isso? Segunda lei de Newton. A derivada da energia em relação a x, com negativo na frente, corresponde à força resultante, que é a massa vezes a aceleração. Isso é a segunda lei de Newton. Agora vamos olhar para a questão hamiltoniana do negócio. Quem seria, por exemplo, o momento conjugado? Vou separar aqui, ó. Momento Momento conjugado, sabemos que é P, e ele corresponde a dl, não é isso? Dx ponto. E a gente já sabe quem é esse cara.
Né? Quando você deriva lá o L em relação a x ponto, cai o 2, fica só mx ponto. Então, daqui, você tem uma relação entre o x ponto e o P. Aqui fica claro, né, galera, que esse P, ele é o momento linear. Ele é o momento linear, porque a gente está lidando com a coordenada x. Legal. Agora, quem seria o nosso hamiltoniano? Não, foi com essa cor, não. Foi com esta aqui. Quem seria o nosso hamiltoniano? Então, olha aí. O hamiltoniano, olhando para aquela definição, lembra que era uma soma com várias coordenadas? Como eu tenho apenas uma coordenada generalizada, então eu vou multiplicar o P vezes o Q ponto, que é o x ponto, menos a lagrangiana. Né? Ó, caso vocês não estejam lembrados, eu estou usando esta equação aqui, ó. Beleza? É uma soma de P vezes Q ponto. Só que é uma soma em I, que é o número de coordenadas generalizadas. Aqui eu só tenho uma coordenada generalizada. Então vai ser apenas o P vezes o Q ponto, menos a lagrangiana. O que será que isso vai dar? Vamos ver. H é igual, então. Bom, no lugar do x ponto, galera, eu vou poder colocar agora isso aqui, ó. Por isso que o H só depende do P e do Q. Porque no lugar do x ponto, eu vou introduzir o momento. Então vai ficar assim, ó. P vezes o x ponto. Quem é o x ponto? É o P sobre M. Legal? Menos a nossa lagrangiana. Quem é a lagrangiana? É o M, x ponto ao quadrado sobre 2, menos o de x. Tá. Agora, quem é o x ponto de novo? Eu vou colocar no lugar desse x ponto o P sobre M. Então vai ficar assim, ó. M sobre 2 vezes o P ao quadrado sobre M. Legal? Ao quadrado. Né? Porque o x ponto está ao quadrado, aqui vai embora com aqui, e a gente vai reescrever o hamiltoniano. O hamiltoniano, então, percebam que agora ela vai ser função, ó, aqui que aparece, do x e do p, beleza? Vai ser dado por p ao quadrado sobre... Olha só, galera, o primeiro termo é p quadrado sobre m. O segundo termo é quadrado sobre 2m. Então, eu estou tirando o inteiro, estou tirando metade dele, a outra metade. Ok? Então, vai ficar aqui, ó, p quadrado sobre 2m. Menos com menos vira mais u de x. Então, olha o que aconteceu. Isto aí é a nossa energia cinética da bolinha. Desculpa, é a energia total da bolinha. Certo? Por quê? Porque a newtoniana tem que representar a energia. E olha como você agora reescreveu a energia cinética. A energia cinética ficou no termo de P quadrado sobre 2m. Então, vocês estão vendo que a hamiltoniana é uma função da coordenada e do seu momento conjugado. Diferente da lagrangiana, onde era apenas função da coordenada e das velocidades generalizadas. Certo, galera? Isso aí, então, vai ser a nossa energia do sistema. Legal como as peças vão se encaixando, né? Com isso em mãos, a gente pode agora, por exemplo, olhar para as equações de Hamilton. Então, ó, equações.
Vocês lembram dela? Ou delas, né? Uma dizia que DH dx, né? DH dx corresponde ao P menos P ponto, e o DH dx ponto é o momento generalizado P. Então, tá. Então, vamos lá. Quem seria o DH dx? Olha para o H. Se eu derivar em relação a x, eu fico só com a derivada lá do potencial, né? Então, fica du dx du dx, posso colocar a derivada total, porque eu só tenho a dependência de uma dimensão, né? Igual a menos p ponto. Né? Só que aí eu posso trocar o sinalzinho de menos, botar o menos para cá e colocar o p ponto aqui, sem problema algum. E olha que legal que apareceu, galera. Apareceu que a derivada da energia potencial corresponde à taxa de variação do momento, segunda lei. Né? Agora, olha para outra equação, dH dx ponto. Com o dH dx ponto, nós vamos ter quando a gente derivar ali a newtoniana em relação ao x ponto, só que o x ponto é o P, né? Nesse caso aí. Não é bem o P. Como é que eu vou escrever isso aqui para vocês? DHDP tá certo isso? Tô achando um sinalzinho de menos estranho aqui, DHDQ. Ah, tem uma coisa aqui, sabia? Aqui, ó. Calma aí. Isso aqui não é Q ponto. Isso aqui é P. Calma aí. Isso aqui, então, é DHDP. E aqui é DP. Não tem Q ponto aí, né? E aqui, então... Deixa eu só olhar aqui. P ponto menos P ponto DQ. Isso. Então, aqui vai ficar DHDQ igual a Q ponto. E o DHDP... Rapidinho, galerinha. Só porque eu me embananei aqui. DHDP vai ser igual... Então, ó, esse termo aqui é o Q ponto. Tinha coisa errada. Sabia que tinha coisa errada? Né? Porque... O que eu vou identificar? Ó? Esse cara aqui tem um DP. Então, eu vou identificar isto com isto aqui, ó. Certo? Então, o DHDP é o Q ponto. E o DHDQ, que é esse cara aqui, deixa eu botar aqui ó, em cima,
Tem outra coisa aqui. Isso aqui é o quê? Isso que eu tava errado. Pronto. E aqui, então, vai bater lá com outro que é o menos P ponto. Então, aqui é o menos P ponto. Pronto. Foi mal. Então, volta lá para o nosso problema. O dH dx vai ser menos o P ponto, né, que foi o que a gente fez. O dH dx vai ser o menos P ponto. E o dH dp é igual ao x ponto. Então, aqui, ó. dH dx é o menos P ponto. E o dH dp corresponde ao x ponto. Legal. Então, vamos derivar o H em relação a P. O H em relação a P, cai o 2, né? A gente só pega esse termo aqui. Aí fica P sobre M. Então, fica P sobre M. E isso tudo é igual ao x ponto. Pronto. Com essas duas equações, cara, você consegue juntar elas e chegar numa solução só. Porque, olha só o que está acontecendo. Daqui, você pode escrever que o P é o M x ponto. Não pode? Pode. E quem é o P ponto? É o M x 2 pontos. Olha que legal. Então, na hora que você juntar esta equação com esta equação, você chega aqui, menos du menos du dx é igual a P ponto. E quem é o P ponto? É o M x 2 pontos. Então, esse exemplo aí foi mais para vocês verem o quanto que esse formalismo ele é coerente, né? A gente chegou no mesmo resultado usando Lagrange, ó. Usei Lagrange, cheguei nesse resultado. Usei as equações de Hamilton e cheguei no mesmo resultado. Qual é a diferença? A diferença é que aqui nas equações de Hamilton eu consigo duas equações. E quando eu consigo duas equações, eu consigo desmembrar soluções, legal? E quando eu desmembro as duas soluções, eu consigo, através das duas, chegar numa solução final. Em alguns problemas, isso pode ser mais prático, porque você acaba desacoplando as variáveis. Né? Quando a gente for fazer exercícios, vai acabar ficando mais claro. Porque lá na equação de Hamilton, de Lagrange, desculpa, lá na equação de Lagrange, a gente não tem as equações desacopladas. Aqui a gente conseguiu desacoplar elas. Tá bom? Alguma dúvida, galera? Como é que tá aí? A minha dúvida era mais essa daí que o senhor respondeu, professor, a diferença entre as duas. Porque em Lagrange a gente chegou na mesma coisa que Hamilton aí. Então, sabe, era só isso mesmo. E aí, esse exemplo aqui é um exemplo bobo, exemplo simples, mas só para mostrar que ele é coerente. Assim, a formulação ela é correta, ela chega nos mesmos resultados usando caminhos diferentes. Qual é a grande questão? Uma, que é a lagrangiana, depende da velocidade generalizada. Só que o problema de depender da velocidade generalizada é que você tem ali coordenadas que não são independentes. Né? Por quê? Porque o Q e o Q ponto, eles são atrelados um em relação ao outro, eles não são independentes. Mas na hora que você faz agora uma redefinição, e aí você define um cara chamado momento conjugado, e ele não depende mais do Q ponto, ele tem uma relação com a lagrangiana, isso é que é o divertido da história, essa lagrangiana aqui. Então você consegue agora escrever uma nova função chamada de hamiltoniana em função de coordenadas independentes, que isso vai gerar o espaço de fase, que é a coordenada Q e P. E elas são independentes. Né? Elas se relacionam através da hamiltoniana. E aí, com isso, você tem duas equações separadas, né? De maneira que você consegue enxergar uma equação para o P aqui e uma equação para o X aqui. Então, você consegue ter duas equações que
teoricamente, é como se, vamos botar assim, filosoficamente, com a lagrangiana, você tem um problemão para ser resolvido de uma vez. Tuf. Com a hamiltoniana, você pode pegar esse problemão e dividir em dois. E às vezes, quando você divide em dois, você divide em dois mais fáceis. Então, você resolve um primeiro, resolve o outro, e aí você chega na solução final de maneira mais interessante e mais prática, digamos, do que, dependendo de alguns problemas, você lidar com a lagrangiana. Esse é o grande esquema da equação de Hamilton. Show? Bonito demais. Então, vou parar a gravação.